Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda, minha irmã. Que o Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada uma de nós, de todas que ainda vão entrar, de todas as nossas irmãs, nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu desejo que hoje seja uma manhã de muita bênção, de muita restauração, de muita reconstrução de lares, de família, cura, de saúde física, emocional, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todas bem-vindas. Então vamos começar, que a gente já precisa começar. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 9, que vai trazer para nós sobre a transfiguração de Jesus no monte, né, que foi um momento de muita glória sobre a visão dos discípulos e muitos outros ensinamentos que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Amém? Então vamos ler o versículo 1, do 1 ao 13. Vai trazer para nós sobre a transfiguração de Jesus, tá bom? Que é Jesus, Moisés e Elias ali naquele monte. E Jesus terminou dizendo, começa o versículo: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Aleluia. Então aqui, nessa primeira parte do versículo 1 ao 13, nós estamos vendo que Jesus anuncia que alguns discípulos verão uma manifestação gloriosa do reino, né? No versículo 1, aqui quando começa, Jesus terminou dizendo que estão aqui os discípulos, algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Então Jesus anuncia que eles verão a manifestação, né, da gloriosa
do que é a glória do reino de Deus. Então, que é o que acontece 6 dias depois. O que vem acontecer 6 dias depois desse fato, lá em cima do monte, da transfiguração de Jesus, que é após a aparência de Jesus mudar, né? Como a palavra de Deus diz, ficou tão branca, muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. Em outra tradução, está escrito assim, ó. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus com o poder. E depois diz assim: e suas vestes tornaram-se resplandecentes, muito brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Então aqui, eles sobem ao monte, certo? Tá travando, Sirlei? Tá travando só para a irmã ou para outras pessoas tá travando também? Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi. Tá tudo bem para as outras pessoas? Ou tá travando? Coloca para mim se tá bem. Fazendo um favor. Escrevem aí que eu vou continuar falando, tá? Se continuar travando, a gente fecha e começa de novo. Ó, então, após a aparência de Jesus mudar, naquele monte, o que acontece? Jesus, ele anuncia o que vai acontecer 6 dias depois. Amém? Então, Jesus revela ali a sua glória a um círculo muito íntimo de discípulos. A transfiguração é uma prévia da sua glória futura. Amém. Amém, minhas irmãs. Obrigada, viu, por responderem. Sirlei, desconecta e conecta de novo do Wi-Fi, tá bom, minha irmã? Pode ser que seja só uma recepção do seu Wi-Fi, tá bom? Mas obrigada por avisar. Então, Jesus revelando ali a glória dele para aquele círculo íntimo de discípulos, que foram os 3 que ele escolheu, Pedro, Tiago e João. A transfiguração ali de Jesus foi uma prévia da glória que viria, da glória futura. E ele desejava compartilhar disso com aqueles discípulos, porque ele sabia o que aqueles discípulos fariam por ele, depois da morte dele. Então a glória de Cristo, ela não é comparável a nada terreno. Não tem como. Não existe nada comparado a esse mundo com a glória de Cristo. É sobrenatural. É uma glória pura, é intensa. Então, aqui relatando como uma luz branca brilhante. Então, era algo sobrenatural mesmo, que foi representado ali diante dos olhos daqueles 3 discípulos. Amém? E aqui, quando diz assim, ó, e apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. O que significa essa parte? Moisés representa a lei de Deus, certo? Elias representa os profetas de Deus. Ambos se submetem a Jesus como cumprimento da revelação divina nas escrituras sagradas lá no Antigo Testamento, né, que foi escrito há mais de 2000 anos. Então, quando diz assim, que Pedro, tomando a palavra, disse ali a Jesus: Mestre, que bom estarmos aqui. Ele não sabia muito o que dizer e ele colocou: façamos aqui tendas para ti, para Moisés, né? Para o Senhor, para Moisés e para Elias. Então ali Pedro, ele queria prolongar a experiência que ele estava vivendo, oferecendo ali para que montassem barraca, para que todos pudessem ali ficar por mais tempo. Mas apesar dele querer prolongar a experiência, ele ainda não compreende que Jesus está no mesmo nível, que Jesus não está no mesmo nível de Moisés e Elias, porque ele é superior. Moisés está acima de Moisés e de Elias. Jesus, ele carrega um nível elevado àqueles que estavam ali junto com ele, que é a quem os discípulos podiam ver que era Moisés e Elias. Então Moisés veio representando a lei, Elias veio representando os profetas, e Jesus estava ali porque Jesus estava representando algo maior dentre eles. E eles estavam ali para
para confirmar, como que seria a palavra, para apontar para Jesus como cumprimento da revelação divina das Escrituras. Amém? No versículo 6 traz para nós sobre a glória, onde diz que a glória era tamanha que causou espanto e confusão aos discípulos. Os discípulos não tinham muita compreensão do que estava acontecendo ali. A reação humana diante do sobrenatural ali foi a reação que eles tiveram. Quer que a gente monta a barraca, né? Imagina eles vendo aquela glória toda e querendo ali servir e ser útil ao mesmo tempo. Então, diante daquela incompreensão do momento, e para não parecer que eles estavam ali inutilmente, Pedro teve uma reação humana de servir. Quer que a gente monta a barraca, né? Imagina o que será que você faria, né? Se você estivesse lá. Talvez eu ofereceria também para montar uma cabana para eles ficar ali, para que eu pudesse passar mais horas ali naquela presença gloriosa, não é? No versículo 7 diz que o próprio Deus testifica. O próprio Deus ali, através daquela nuvem de glória que desce, testifica dizendo: Jesus é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, né? E deve ser ouvido acima de todos. Então, Deus diz ali. É a voz do nosso Deus que desce daquela nuvem de glória, de cima daquele monte. Então, ali, eles presenciam a autoridade máxima. Os discípulos presenciam que a autoridade máxima está em Jesus. Aleluia! Que coisa linda, né? Que momento glorioso que eles puderam viver ali. Então, quando a nuvem dissipa, Moisés e Elias somem e só Jesus permanece ali entre eles. Então, o que mostra aqui nessa parte? Que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Ele guia a todos. Jesus guia a todos que estão à volta dele. Amém? Que coisa mais linda, né? Que nós possamos ter esse conhecimento, esse reconhecimento que Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Jesus é o centro de todos os nossos negócios, Ele é o centro da nossa família, Jesus é o centro da restauração de casamentos, de lares. Jesus é o centro da cura de todas as enfermidades, sejam elas espirituais ou físicas. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 9, traz para nós que Jesus ali descendo daquele monte, né, ordenou para que eles não dissessem o que havia acontecido ali. Então o que Jesus pede aqui? Jesus evita mal entendidos antes da sua morte e com a ressurreição. É isso que ele pede. Ele é como se ele dissesse assim, ó, a glória só seria compreendida, e na verdade foi, né? A glória só foi compreendida após a cruz, que foi a morte, e aí veio a ressurreição. Por isso Jesus pediu silêncio ali para os discípulos. No versículo 10, diz assim: e eles retiveram consigo. Eles não contaram o que aconteceu. Não é verdade? Os discípulos ainda não entendem. Até naquela hora, os discípulos não entendem o plano completo de redenção. Eles ouvem, mas não compreendem. Então, mesmo ouvindo diretamente de Jesus, tendo ouvido Jesus falar, eles não conseguem compreender. É o sentimento humano, né, que tem a dificuldade de compreender o que é divino. Que só depois que realmente nosso coração se converte, né? Pedro foi se converter de verdade 3 anos depois, que foi quando Cristo ressuscitou, que quando ele confirmou 3 vezes que amava a Jesus. E ali, depois dele confirmar 3 vezes que ele amava a Jesus, ele saiu a pregar. E aí ele falava de Jesus e ninguém parava ele. E ali, depois da ressurreição de Cristo, ele morreria, como ele morreu por Cristo.
nunca mais negou Jesus. Amém? Entendam que a fé, o crescimento da nossa fé, a nossa conversão, ela vem com o tempo. Então, por isso nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de buscar Jesus, porque o nosso inimigo não para nem um segundo. O tempo todo ele está ali, ó, só esperando uma brecha para atacar a nossa mente, a nossa família, os nossos negócios, tá bom? O versículo 11 e 12 traz para nós que Jesus confirma que João Batista ali cumpriu um papel profético, né? Quando ele diz assim: então perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Quando ele interroga, né? Então Jesus confirma que João Batista cumpriu o papel profético de Elias e prepara o caminho para a obra da redenção. Então ele faz a confirmação nesses 2 versículos que houve o cumprimento de todos os profetas que vieram antes de Jesus para preparar o caminho para ele chegar. Por isso ali, naquele monte, estava Elias representando todos os profetas diante do Senhor Jesus. E no versículo 13, ele diz que eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram. Aqui Jesus diz, João Batista sofreu como os profetas anteriores, porque João Batista naquele tempo foi o último profeta antes de Jesus. Então, assim como ele sofreu, todos os outros anteriores sofreram também. E assim também aconteceria com Jesus, para cumprir os planos de Deus. Amém? Agora, do versículo 14 ao 29, vai trazer para nós sobre a cura de um menino. Quando diz assim, ó, no versículo 14 e 15 diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo entre eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. E Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Então Jesus foi perguntar para os discípulos: por que vocês estão discutindo com eles? Com os mestres da lei. Então aqui, enquanto Jesus estava no monte, os seus discípulos enfrentam oposições religiosas e políticas ali. E eles falham também, né? Falham como? Nós vamos ler agora. Então Jesus quer saber por que vocês estão perdendo tempo de discutir com eles. Eles não vão mudar. Eles vão continuar sendo o mesmo, Jesus diz. Aí no versículo 16, Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo, né, com eles? E um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram? E Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Aqui, nessa parte, acontece aqui um contraste. O contraste entre a glória de Cristo e a luta na realidade humana. Isso é muito forte. Olha só. Aparece aqui um pai desesperado pela cura de um filho, certo? Pela cura de um filho que está endemoniado. É assim que o pai relata a Jesus: o meu filho está endemoniado, precisa de cura, né? Então, o menino sofre intensamente, porque é isso que os demônios fazem, tá?
Os demônios trazem sofrimento. Por quê? Porque eles são maus. Porque eles só têm o objetivo de destruir a vida daquele que está debaixo de influência de demônios ou aquele que carrega demônios. Tá bom? Porque existe o que carrega demônios e existe o que está sob a influência de demônios. Tá bom? É importante que vocês entendam e que vocês acreditem que o mundo espiritual das trevas é tão real quanto que os nossos olhos podem enxergar. Da maldade dos homens. Existem os anjos e existem os demônios. A palavra de Deus já traz aqui e relata muito bem o que ele é capaz de fazer. Tá bom? Então aqui, o que aconteceu? Os discípulos não conseguiram levar a cura para esse menino, para esse filho. E o que Jesus traz aqui? Os discípulos se entristecem por isso. É visível que eles se entristecem, porque a palavra de Deus diz que eles se frustram por isso, por terem falhado. E Jesus também se entristece. Por quê? Porque vê ali uma falta de fé geral. Jesus presencia ali uma falta de fé geral, tanto dos líderes religiosos, quanto dos discípulos, quanto da multidão. A falta de fé ali não permite que aquela cura aconteça. Mas foi só isso? Não. Porque do versículo 20 ao 22 vai trazer para nós que a possessão ali é muito severa. E Jesus conta. Vamos ver o que Jesus diz aqui, ó. Versículo 20. Quando Jesus termina o versículo 19 dizendo, traga um menino aqui, né? Aí diz assim, quando levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu, ele está assim desde pequeno? Muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Aqui, como nós ouvimos que está escrito, a possessão é severa. Esse menino carrega um espírito muito forte, que judia muito dele. Então aqui demonstra a batalha espiritual e o sofrimento de quem está longe da libertação. É isso que mostra aqui para nós, o que um espírito mau pode fazer com aquele que está longe da libertação, de viver debaixo da obediência do Senhor. Então, essa parte demonstra o quanto nós precisamos estar alinhados em obediência ao Senhor. Muitas enfermidades são curadas em ambientes proféticos, em ambientes de glória, porque demônios são expulsos da vida daquela pessoa. Por isso é tão importante você ter consciência que muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto para você buscar uma glória maior na presença de Deus. Isso é muito importante. Buscar ambientes proféticos, buscar conferências onde o avivamento do Espírito Santo de Deus, ele é visível, ele é palpável, você sente, você chora, você toma da glória, você é tomado pela presença do Espírito Santo, você vive a glória, vê a manifestação do poder de Deus e sente o poder de Deus. É necessário que você busque por isso. Muitas vezes você não vai conseguir entender essas manifestações de forma sobrenatural e poderosa se a igreja onde você congrega não permite que as demonstrações do poder de Deus se manifestem ali.
Cada uma tem a sua maneira de levar a palavra, cada ambiente tem a sua postura, cada ambiente tem a sua verdade, mas tem que ser a verdade. Às vezes eu faço atendimento e aí a pessoa me traz assim, dessa forma. Eu parei de congregar porque chegou numa parte que aquilo já não me enchia mais. Então eu fui desanimando, porque eu ia sempre no culto e eu buscava e eu não encontrava, e eu me sentia desanimada e eu ia perdendo as forças. Então eu parei de ir. Não pode. Não pode. Ó, existem ambientes que eles são o seu alicerce espiritual. Amém? Procure entender o que eu vou falar. Existem ambientes que é o seu alicerce espiritual inicial na sua caminhada. É como eu já disse aqui, é igual quando você entra no mar. Você entra no mar e a água está no seu tornozelo, você consegue caminhar pela sua própria força. A hora que a água está no joelho, você continua caminhando, só que com um pouco mais de força. Assim são os ensinamentos que você recebe onde você congrega. Chega uma hora que a água chegou no joelho e ela não passa do joelho. Por quê? Porque é o que aquele lugar tem para oferecer. Porque o líder daquele ambiente, ele vive aquela glória, ele vive aquele nível de unção. Eu já vi muitos pastores se acomodarem naquele nível de unção. E tá tudo bem. Até ali ele edifica, ele salva vidas, ele leva pessoas para Jesus. Ele tá fazendo o ID. Só que existem pastores, apóstolos e profetas que buscam além. Por quê? Porque desejam mais, porque tem mais fome, porque tem mais sede. A palavra de Deus nos diz, quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais glória você busca, mais glória você recebe. Quanto mais unção você quer, mais você recebe. Então é muito importante você ter consciência que precisa buscar mais, minha irmã querida, minha irmã amada, meu irmão. Não se limitem ao mundo, à glória de Deus que não tem limite sobre a tua vida. Não se limite ao que o Senhor pode fazer na sua vida. Não coloca limite na glória de Deus. O Senhor quer te usar para que você faça o ID, para que você ore por pessoas, para que você leve ali a cura através de uma oração. Para isso você precisa desejar de todo o seu coração ser evangelizada. Dentro de onde, gente? Só da verdade. Nada mais além da verdade. Você precisa estar posicionada na verdade da palavra do Senhor Jesus. É você ler e aí você fala assim, mas eu não entendi. Eu não posso só ler por ler. Não, isso não está me edificando. Eu quero entender o que está escrito. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo e compreendendo o que está escrito. Não pode só ler. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas você só leu para falar que você já leu 10 vezes? Ou você realmente entendeu o que está escrito ali? Porque se você ler só uma vez e compreender tudo que a palavra de Deus diz, valeu mais do que as 10 vezes que outra pessoa leu sem entender. Porque às vezes a pessoa lê 10, 20, 30 vezes só para decorar versículos. E para que decorar versículos se você não consegue compreender eles? Amém? Depois que nós começamos a buscar o profundo, eu já vi versículos aqui que foram usados em oferta do dízimo que não tem nada a ver com o dízimo. Isso é muito sério. Então, a partir de então, quando eu ouvir aquela palavra, eu vou saber que quem está pregando não está sabendo o que está falando. Amém? Então, por isso nós devemos buscar todos os dias. E o que nós estamos fazendo aqui todos os dias de manhã, e para quem não consegue acompanhar de manhã, está ficando gravado, é uma evangelização profunda.
Foi isso que o Espírito Santo pediu para esse ministério. Uma evangelização profunda, parte a parte, compreendendo os versículos, buscando entendimento para que todos sejam edificados diante da palavra do Senhor, em uma tradução de fácil entendimento, onde as palavras são compreendidas por todos. Não tem palavra difícil. A explicação é a mesma. Amém? Então vamos ver o que Jesus diz aqui a partir do versículo 23. E Jesus respondeu, para eles: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, o pai do menino gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Glórias a Jesus. É isso que nós temos que pedir em oração. Pai, eu tenho fé, mas me ajude a ter mais fé. Eu quero ter mais fé. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Lança o teu fogo do avivamento em mim. Eu quero ter mais fé, eu quero queimar em fé, para que a minha vida seja transformada e para que eu transforme vidas de pessoas. Quando nós desejamos viver a glória de Deus, nós não podemos pedir só por nós, porque pedir só por você é um ato egoísta. Nós temos que desejar ser transformados para que a gente possa transformar a vida das pessoas. Entende? Todos os dias, 7 horas da manhã, minha irmã, é o horário, tá bom? Aleluia, você vai conseguir se adaptar. Se você não conseguir, você assiste depois no gravado, tá bom? Aqui nesse versículo 23 e 24, essa é uma das declarações mais humanas. É uma das declarações mais humanas do Novo Testamento, que é a fé misturada com a fraqueza humana. E é isso que nós somos. Nós vivemos em fé, mas nós temos as nossas fraquezas humanas. Mas o que precisa ter? A junção das duas coisas e um clamor, como esse homem aqui. Ele gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. É esse clamor que Jesus espera que a gente faça. Então ali naquele momento Jesus faz o quê? Ele acolhe esse clamor sincero. E é isso que ele faz com você quando você clama a ele de forma sincera. Por quê? Porque ele conhece o teu coração. Nós não conseguimos enganar Deus, nunca. Ele conhece o nosso coração. Amém? Versículo 26 diz assim, 25, perdão. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ali ao redor deles, ordenou ao espírito mau: espírito surdo mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. Aqui, veja bem, quando um pastor, quando um ungido de Deus, vamos dizer assim, um pastor, profeta, missionário, apóstolo, quando ele busca um ensinamento mais profundo, ele tem conhecimento de qual é o demônio que está possuindo aquela pessoa, por isso ela está enferma. Por isso muitas pessoas, quando recebem ele em posição de mão de um ungido de Deus, ele é curado, porque o demônio sai. Então quando nós identificamos, quando nós buscamos o estudo para acontecer a bênção de cura sobre a pessoa, em nome de Jesus, nós sempre é em nome do Senhor Jesus, porque é Jesus que faz todas as coisas. Nós somos só um instrumento que Ele usa. Amém? Então o que acontece? Quando nós temos o discernimento espiritual, que os nossos olhos olham para aquela pessoa, e ali o Espírito Santo já traz o discernimento de qual é a enfermidade daquela pessoa. Então o que nós fazemos? Nós agimos direto com o nome da enfermidade, né? Enfermidade de, igual aqui Jesus disse, surdo mudo, solta ele agora. Jesus só deu a ordem de soltar. Hoje, quando um ungido faz, qual é a ordem? Se for a mesma situação: espírito surdo mudo, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por quê? Porque Jesus deu essa autoridade a todo aquele que faria no nome dele. Por isso a cura acontece. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento, viu?
É muito importante, por isso eu estou trazendo aqui para que vocês comecem a observar e desejar buscar mais conhecimento, mais posicionamento, mais estar na presença do Senhor. Amém? Amém, minha irmã. Glórias a Jesus, que a sua família seja restaurada e todas as outras famílias aqui presentes sejam restauradas no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Então, aqui diz, no versículo 26, que o Espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Aqui, na visão da libertação, quando o espírito sai, o espírito mau sai, a pessoa cai então no chão, né? Ela fica ali mole, ela fica vazia. Então, o que é feito depois? Kelly, o que acontece depois que um espírito mau sai? Aquela pessoa, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia da presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus, para que a glória, para que a luz do Senhor preencha todo aquele espaço vazio que ficou. Amém? Versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Eu já falei aqui. Se tem uma coisa que os demônios temem e odeiam, é quem faz jejum a Deus e oração. Porque eles sabem do poder do jejum e da oração. E eles temem e odeiam quem faz. Por quê? Porque fazer jejum é você mortificar as vontades da sua carne, para você entrar em um tempo de oração, para vencer aquela luta que você está enfrentando. E o que é a luta, gente? A luta são os próprios demônios tentando nos derrubar. As lutas são os próprios demônios trazendo a dificuldade naquela área da sua vida. Então, quando uma filha de Deus, um filho de Deus se levanta em jejum e oração, coloca o joelho no chão e fala: Pai, eu vou vencer essa luta através do jejum e a oração, porque eu vou sacrificar o meu corpo e vou me obter dessa vontade por tanto tempo, porque eu creio que maior é o poder do Senhor sobre a minha vida quando eu me sacrifico para receber o meu milagre. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é lindo. Aprendam a jejuar. Aprendam a se sacrificar. Tire aquilo que você gosta muito. Tira, gente. É difícil, mas você vence a luta contra os demônios. Se você deseja vencer a glória, se você deseja vencer a luta que você está passando, busque a glória. Através do jejum e da oração. Tem que fazer. Tem que acontecer. Aleluia. Isso muda a história, muda decretos no mundo espiritual. Quebra a palavra de maldição de pessoas que lançaram sobre a sua vida. É um poder além do entendimento humano. Vai além do teu entendimento. Quantas palavras de maldição você já pode ter recebido de alguém? De uma família? De um amigo? De uma autoridade sua? Patrão? Colega de trabalho? Quebra tudo isso da sua vida. Amém? Meu Deus, isso é poderoso. Então aqui o poder de Jesus expulsa até os demônios mais resistentes, porque Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então ali Ele apenas não liberta, mas Ele também restaura. Então Ele diz assim aos discípulos que algumas batalhas espirituais exigem vida de consagração profunda. Os discípulos não podem ali agir apenas por técnicas. Os discípulos não podem simplesmente achar que eles podem levantar as mãos e impor e falar: sai, em nome de Jesus, se eles não estiverem entregues, se eles não estiverem tendo uma vida profunda, consagrada. Eles precisam ter uma intimidade com Deus.
É preciso ter uma identidade firmada em Cristo para lutar contra demônios e expulsá-los. É preciso ter uma identidade firmada em Cristo. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer que você é filha e filho de Deus e que nada, que nenhuma flecha inflamada vai mudar o seu pensamento e o seu posicionamento. Você não duvidará em nenhum momento. Você não duvidará em nenhum momento de quem você é. Pode vir a flecha que for, pode vir o pensamento que for. Nada vai tirar a tua identidade de Cristo. Você sabe quem você é. Esse posicionamento você entende quando alguém vem com uma palavra para te desviar, ou para te desanimar, ou para te trazer dúvida de quem você é, e aí você se lembra, não é verdade o que você está falando. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quando nós sabemos quem nós somos e o inimigo chega, a gente já imediatamente toma o posicionamento e diz: sai daqui, vai embora daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que... Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo nesse ministério. Tudo é teu, toda honra e toda glória do Senhor. Quando você tem a tua identidade formada e vem um pensamento assim, ó, para com isso, você é fraca, ou você é fraco, você é fraco, você não consegue não, para com isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, isso não é verdade. Na hora você vai falar, sai daqui demônio, em nome de Jesus, vai para lá Satanás, você não vai mudar meu pensamento, eu já sei quem eu sou, eu já conheci a verdade, quer saber qual que é teu fim? Eu vou te lembrar. Eu vou ensinar isso para vocês. Vai lá em Apocalipse 20:10 e lembra ele quem ele é. E lembra ele o que vai acontecer com ele em Apocalipse 20:10. Eu vou ler para vocês. E vocês vão começar a ler em voz alta. Toda vez que vocês tiverem um pensamento de perturbação, um pensamento que mostra para vocês que vocês não é capaz, isso só vindo de Satanás. Deus jamais vai falar para você que você não consegue, que você é fraco. Deus jamais vai falar para você que você não é capaz. Deus jamais vai falar para você que a sua família não vai ser restaurada. Não, Ele não vai falar isso. Tudo que vem para você que não vem de Deus, vem dos demônios. E eu vou ensinar para você uma arma poderosa. No início, eu não sabia decor, então eu lia mesmo. Hoje, de tanto falar, eu já decorei. Caminhe na sua casa, falando, marchando. Toda vez que você sentir perturbação. E aí você lembra assim, ele assim, ó. Você fala assim, escuta aqui, Satanás, eu vou te lembrar qual que é o teu fim, pra você parar de me atormentar, porque eu sou filha de Deus. Senhor Jesus é o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Comece a lembrar ele, comece a declarar isso sobre a sua vida. Jesus é o meu Senhor e Salvador. E nada vai roubar a minha vida. E não vai ser você. Então eu vou te lembrar o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. E Deus disse lá em Apocalipse 20:10, está escrito assim. E aí você lê, tá? Porque você está afrontando Satanás e você vai ler para ele. Aí o diabo que havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde os monstros e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite, em nome de Jesus. É isso que você vai ler para ele. Amém? Então, quando eu falo, eu já falo direto para ele, né? Então, aqui quando a Bíblia diz, e lá eles serão atormentados, eu falo, e lá vocês serão atormentados. Para sempre, para toda eternidade, dia e noite. Você entendeu? Então, isso é uma afronta. Você está usando da palavra de Deus contra o que Satanás está fazendo na sua vida. Comece a usar essa arma. É o começo. Então, quando em um atendimento o Espírito Santo fala, eu vou fazer a cura. Eu vou fazer a cura de todas as enfermidades. De todas as enfermidades espirituais que essa pessoa carrega. É o Espírito Santo que faz, não sou eu. Eu sou só um instrumento de evangelizar,
de ensinar o caminho, de instruir na verdade do Pai, na verdade do que as Escrituras Sagradas traz, para que haja transformação de vidas, um novo posicionamento, a busca do amor de Jesus. Para quê? Para que você tenha a paz, que muitas vezes o seu espírito grita pela paz. O seu espírito grita pela paz. E a paz é isso, é viver em Cristo, é viver em verdade. E nada tira você da verdade, uma vez que você aprende, nunca mais você é enganado. Aprendam a buscar um pouco mais da glória de Deus em ambientes proféticos, em ambientes onde você pode receber uma palavra profética, em ambientes onde você vai ver e receber a glória de Deus em um nível de unção mais elevado. Então os ambientes são preparados para isso, normalmente em conferências, tá bom? Conferências, seminários, tudo que envolve um mais profundo, 6 horas de seminário, 3 dias de conferência. Amém? É um mergulhar na presença do Espírito Santo. Não podemos parar. A busca é constante. Constante. Amém? Para manter a lamparina acesa tem que sempre ficar colocando óleo, não é verdade? Então nós precisamos buscar o óleo da unção sempre, constantemente. Amém? Vamos continuar então. Meu Deus, o Espírito Santo levou para um nível agora que saiu totalmente da leitura, mas a vontade dele foi entregue sobre a vida de vocês. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser o pilar de sustentação e não a esponja. Pilar de sustentação e não a esponja. Amém? Um pilar de sustentação sustenta para que todos entendam o que deve ser feito. Tá bom? Todos têm uma responsabilidade diante da sua vida. Os nossos filhos precisam aprender a ter responsabilidade diante da vida deles. Se os filhos forem solteiros, eles precisam entender que eles precisam aprender a caminhar sozinho, porque um dia eles vão constituir família. Se nós não deixarmos os nossos filhos caminharem sozinhos, delegando para eles tarefas e responsabilidades que cabem a eles, eles não vão conseguir sustentar a família sozinhos. E quando esses se casarem, eles vão vir buscar os pais para ajudá-los. E não é isso que Deus ensina. Amém? Nós precisamos delegar tarefas. Nós precisamos delegar desde o filho a tirar um prato da mesa, a organizar uma pia, a organizar o seu quarto. Nós precisamos delegar tarefas para que eles cresçam, eles e elas, né? Cresçam como homens e mulheres para formarem família. Amém? Um dia eles vão sair do papel de estarem com os pais para serem pais. Amém? É importante deixar o menino virar homem e a menina virar mulher. Não dá para ter uma menina e um menino de 30 anos dentro de casa. Esses já têm que ser homens. Amém? É sobre isso. Então vamos continuar aqui. Versículo 30. Quando Jesus diz assim: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando aos discípulos o que os discípulos precisavam aprender. Então ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. E eles não entendiam o que Jesus dizia, mas eles tinham medo de perguntar. Então aqui Jesus repete para eles o anúncio da sua morte. Isso mostra que a cruz não foi um acidente, mas foi parte do plano de Deus. Os discípulos, ouvindo aqui Jesus falar, continuavam confusos e com medo de encarar a realidade da cruz. Eles não entendiam muito bem o que Jesus queria dizer, né? Então ali a revelação ainda não havia sido plenamente absorvida por eles. Eles tinham muita dificuldade. Os discípulos tinham dificuldade de fazer essa interpretação. Amém?
E aí vem o versículo 33, do 33 ao 37, que traz para nós assim: quem é mais importante, ou a disputa sobre quem é maior, quando diz assim, ó: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Aleluia. Aqui, o que mostra para nós? Que a mentalidade carnal de competição ali entre eles ainda dominava eles. Era uma disputa carnal, era uma competição carnal, isso ainda dominava eles ali. Então, mesmo após Jesus falar sobre sofrimento e morte, eles continuavam pensando como homens, com a mente humana e não com a mente divina. Entende? Amém. Aleluia. E no versículo 35, traz assim para nós: o reino de Deus, ele é o oposto do sistema humano. Sempre vai ser. Guarda isso. O reino de Deus é o oposto do sistema do mundo. Por quê? Porque a grandeza maior está em servir e não a posição que você ocupa. Às vezes nós vemos um líder, uma autoridade espiritual, servindo menos do que um levita. Porque o líder espiritual, ele só leva a palavra. E o levita faz muito mais. O levita vai, o levita visita, ele leva alimento, o voluntário, o obreiro, né? Cada congregação usa um nome. Um obreiro, uma diaconisa, serve muito mais. Porque acolhe muito mais, recebe muito mais, abraça muito mais. E muitos pastores entram até com segurança, para ninguém nem tocar neles. Vai lá, fala a palavra e vai embora. Aí uma verdade que nós estamos vendo agora. O reino de Deus é o oposto do sistema desse mundo. Vai muito além de cargos e posição. A grandeza do reino de Deus está em servi-lo, em espírito e em verdade, de todo o coração. Tá bom? Versículo 36 e 37, quando diz assim: o que fala nesses versículos? Que a humildade é o verdadeiro valor do reino. Certo? Receber o pequeno. O que é o pequeno? Pode ser a criança, mas pode ser a viúva, pode ser aquele morador de rua, ou aquela família mesmo que está em extrema situação, difícil de alimento, situação difícil de recursos mínimos ali para sobreviver, né? Então, Jesus diz que receber o pequeno é como receber o próprio Cristo, é como receber Ele mesmo. Então, acolher aquele que está necessitado é servir a Jesus. Amém? É isso mesmo, minha irmã. Aquele que serve só dentro do que está escalado na igreja, está cumprindo o protocolo. Essa é uma verdade. Aquele que só faz aquilo que foi ordenado a fazer, está cumprindo uma carga horária de serviço e um protocolo religioso. Amém? Nós devemos fazer mais, além. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer mais, não só o que é pedido. Agora, do versículo 38 ao 41, vai trazer para nós quem não é contra nós, é por nós. Quando diz assim, ó: o Espírito Santo de Deus pede para dizer que
a partir de hoje, quando você se deparar com uma irmã ou um irmão seu na sua congregação e você vê o que você está aprendendo aqui e você está vendo que ele só está entregando aquilo que ele foi escalado, com muito amor e respeito, começa a envolvê-lo para que ele saia desse cativeiro espiritual, para que ele entenda que o servir ao Senhor vai além daquilo que ele está escalado, em nome de Jesus, com amor e com respeito, porque Jesus é amor e Jesus respeitava sempre todo aquele que, apesar de ouvi-lo, não queria praticar, e Jesus respeitava quem não queria ouvi-lo e ia buscar outro lugar para levar a palavra. Amém? Essa é a mensagem do Espírito Santo para você, que vê a partir de hoje aquele fazendo só aquilo que lhe foi cabido fazer, para que essa pessoa entenda que o amor de Jesus vai além. Então, como que você pode fazer? Convida essa pessoa para alguma coisa que você faça. Aí você vai levar um alimento para alguém? Convide essa pessoa para ir com você, tá bom? Porque se você também não convidar e fazer vista grossa, você também está deixando de ser obediente ao que o Espírito Santo está te mostrando. Amém? Vamos continuar. Versículo 38. Jesus disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. E Jesus respondeu: Não proíbam, pois não há ninguém que faça milagre pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Então, olha o que Jesus está fazendo aqui. Jesus diz: não proíba quem expulsa demônios em meu nome. Deve continuar expulsando em meu nome. Todo aquele que expulsa demônios em meu nome, deixa ele fazer, porque ele está fazendo a obra de Deus, né? Não é para proibir, é isso que Jesus diz aqui. Porque todo aquele que faz um milagre através do nome do Senhor Jesus, jamais vai falar mal de Jesus. Pelo contrário, vai continuar fazendo o quê? Levando a cura, expulsando demônios, e quem recebeu a cura vai fazer o quê? Vai continuar falando bem de Jesus, vai fazer o ID, não vai falar mal de Jesus. Entenderam o que significa? Quem não é contra nós é por nós? Quantas vezes você pode ter ouvido ou dito isso, mas nunca soube o verdadeiro significado? Então agora você sabe, amém? Os discípulos tentam fazer o que aqui? Eles tentam limitar a atuação de Deus com base nos círculos que eles vivem. Mas Jesus corrige ali imediatamente essa visão estreita que eles estão tendo. Jesus fala: expande a visão. Vamos expandir a visão de vocês para o reino, tá bom? O reino é maior do que essas fronteiras. O reino de Deus é maior do que as nossas fronteiras denominacionais. O que é isso? Fronteira religiosa, fronteira política, fronteira social. O reino é muito maior do que isso. Ou grupos, tá bom? Então vamos lá. Jesus valoriza o que aqui? Jesus valoriza os gestos simples feitos com fé e amor. No reino tudo conta. Por que isso? Quando quem vos der um copo de água em meu nome, lembra das garrafinhas de água no carro? Que eu falo, gente, põe água no carro. Leva uma garrafinha de água na bolsa se você anda de ônibus. Um pacote de bolacha. Sempre tem alguém que tem fome e sede para você alimentar. E pode ter certeza que o dia que você fizer isso, o Espírito Santo vai te mostrar uma pessoa para você estender a mão. Amém? Para terminar agora do versículo 42 até o 50, vai falar sobre o perigo do pecado, a advertência contra o escândalo, quando diz assim: Jesus continuou dizendo: quanto a esses pequeninos que creem em mim,
Se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Misericórdia, Senhor. Olha a gravidade disso, hein? Presta atenção. Versículo 43. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. Se um dos seus pés faz com que você peque, corta-o, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogados no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 49. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa inútil, O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que Jesus ensina aqui nessa passagem? Ele ensina 2 coisas nessa parte. Jesus aqui, eu vou te explicar, minha irmã, presta atenção. No estudo que nós fizemos de Mateus, existe uma explicação muito mais profunda. Mas como cada livro traz em uma visão diferente, então eu preciso trazer na visão com que o Evangelho está trazendo, tá bom? Mas se você tiver oportunidade, você faz o estudo também do livro de Mateus para você entender de uma outra forma o que Jesus traz, tá bom? Porque são várias visões. Então aqui é assim, ó. Quando Jesus diz, corte sua mão, corte uma parte, um dos seus pés, arranque um dos seus olhos se você está em pecado. Jesus ele chama hipérboles. Hipérboles é um exagero. Ele usa uma demonstração exagerada para dizer que o pecado deve ser tratado com radicalidade na tua vida. Nada mais vale na tua vida do que a salvação. Vê se você consegue entender. Nada vale mais na sua vida. Não vale você ficar com as 2 mãos e se manter em pecado. Aos olhos de Jesus é melhor você arrancar uma e sair do pecado. Então por isso ele usa essa comparação exagerada. Entende? É uma comparação exagerada para você cair na realidade. Que é melhor você entrar faltando um membro no reino do que continuar em pecado. Então, Jesus condena severamente ali, no início dessa leitura, quem causa um tropeço espiritual a outros. Quem é uma pedra de tropeço, quem fica atrapalhando o irmão do crescimento espiritual. Jesus condena severamente quem dificulta um irmão crescer na vida espiritual. Principalmente os mais frágeis na fé, que são aqueles que querem começar ou que iniciaram e têm um pouco de dificuldade. Por isso ele fala, quem faz isso é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Olha como Jesus usa o termo. Não façam isso. Jamais atrapalhe o crescimento espiritual de outro. Pelo contrário, da mesma forma como você está aprendendo, você deve ensinar outro a aprender. Como pode você estar aprendendo e ter um pensamento assim, presta atenção, como que é o agir do demônio aqui, que o Espírito Santo está me mostrando. Presta atenção. Você está me ouvindo, ou ouvindo qualquer outra coisa, está te edificando. Você sente que a semente está sendo plantada.
E aí vem assim, ó. Ai, seria tão... Aí vem uma irmã na tua cabeça. Ou um irmão. Vem uma pessoa na tua cabeça. O Espírito Santo trouxe alguém. Por quê? Porque aquela pessoa também tá precisando. Aí essa pessoa vem na tua cabeça. Aí você fala assim, então, né? Seria bom se ela aprendesse também. Não, né? Vai que ela aprende e ela cresce mais rápido que eu. Misericórdia! Misericórdia, minha irmã. Meu irmão, se livra desse pensamento. É o próprio Satanás colocando na tua cabeça para você fazer isso aqui, ó. Para você impedir que outros cresçam na fé. Misericórdia, cada um tem o teu tempo. Afasta de ti esse pensamento não vem de Deus. Você acha que o Senhor ia falar para você? Não ensina não compartilha não. Deixa que ela busca sozinha. Misericórdia. Já derrete com o fogo do Espírito Santo essa flecha inflamada que está vindo na tua cabeça, ó. Se reveste do capacete da salvação, lavado no sangue de Jesus, no fogo do Espírito Santo. Protege a sua mente desses pensamentos demoníacos que está fazendo você pensar essas coisas para você não ajudar outro a crescer em fé também, como você está sendo ajudada. Em nome de Jesus, repreende isso. Ó, se lembra que Jesus está falando, é melhor amarrar uma pedra no seu pescoço, uma corda no seu pescoço e pôr uma pedra e se atirar no mar. É melhor você cortar uma das suas mãos, então, dos seus pés, arrancar um olho. Por isso que ele usa esse exemplo exagerado, para você entender que você precisa parar de fazer tudo que é contrário ao que Jesus veio ensinar. Entende? Se livrem do pecado, queiram viver longe do pecado. Por isso Jesus usa esse termo tão forte, tão pesado. É pesado mesmo. Não tem um país que corta a mão de quem rouba? Eu não me lembro agora qual é o país, mas eu sei que existe. Roubou, perdeu a mão. Ou seja, a pessoa anda na rua sem a mão, as pessoas que olham para ele sabem que ele roubou. Mas aquele país, ele foi o quê? Ele foi radical, ele colocou na prática aquilo que está escrito a palavra, ele não entendeu a profundidade, ele levou a palavra de Deus como um castigo humano. Entende? Desejem viver longe do pecado. Amém? Desejem viver longe do pecado. Quando Jesus traz aqui no final, no versículo 49 e 50, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios serão purificados pelo sal, Jesus diz: o sal simboliza pureza, preservação e sacrifício. Então nós devemos ser consagrados e íntegros e promotores da paz. Nós devemos levar paz onde não há paz. Quando Jesus diz: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Ele está dizendo isso aqui no versículo 50. Grifa aí. Vou grifar no meu também. O meu ainda não está grifado. Grifa o versículo 50 se você está com a Bíblia. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Então seja sal na vida das pessoas. Seja sal por onde você entrar, no ambiente que você entrar. Deseje ser sal naquele lugar. Meu Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sejam sal de forma sobrenatural na vida das pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês, no nome santo e poderoso de Jesus, que vocês serão sal na vida das pessoas, que vocês serão luz na vida das pessoas. Eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus que vocês se levantarão na presença de Deus, que vocês serão transformados na presença do Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Recebam em nome do Senhor Jesus
a transformação que está acontecendo em vocês agora. Abram o coração em nome de Jesus, tomem posse do que o Senhor está fazendo na vida de vocês agora, em nome de Jesus. Ramandaranasurikantarabás, em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Cura, enfermidades emocionais, saiam agora em nome do Senhor Jesus. Enfermidades de mente, saiam agora em nome de Jesus. Toda mente acelerada, eu ordeno, saia agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de mente acelerada, solta ela agora, em nome do Senhor Jesus. Ramandarabasirecantaranás, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda enfermidade do estômago, sai agora em nome do Senhor Jesus. É uma ordem. Larga esse estômago agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Que a glória do Pai esteja de uma forma poderosa te enchendo agora em nome de Jesus. Estenda suas mãos, louve, clame ao Senhor. Tome posse dessa palavra. Deseje a fé aumentada, assim como aquele pai gritou diante da cura do filho. Grite, creia ao Senhor que você crê, que você tem fé. Tome posse da sua cura agora. Clame pela sua cura, profetize a sua cura em nome de Jesus. Tome posse da sua cura agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Milagres estão acontecendo aqui agora. Pessoas estão recebendo milagres de cura, milagres de restauração na sua família, em nome de Jesus. Milagres na área financeira, em nome de Jesus. Restauração de vida. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo. Ramassuriancantarabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Toda honra e toda glória do Senhor. Toda honra e toda glória do Senhor. Obrigada. Esse ministério é teu, Pai. Esse ministério é do Senhor. Tomem posse dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora nas cortes celestiais do Senhor todos que estão aqui agora nessa hora, buscando cura, Pai, buscando pelo milagre, buscando a evangelização através da sua palavra, assim como o Senhor Jesus sentava nos campos e levava o seu evangelho e explicava através de parábolas. Esse ministério está fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Tudo é pelo Senhor. Toda glória é tua, Pai. Oh, querido Deus, obrigada. Aumente a fé de todos que estão aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Unção dobrada de fé sobre a vida de todos agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a fé aumentada 7 vezes mais sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Que todos possam levar a sua palavra. Que o ídolo do Senhor seja feito na vida de cada um que está aqui agora te ouvindo, Jesus. Que os seus ensinamentos atravessem fronteiras, que rompam muros, que rompam paredes, que a palavra do Senhor atravesse gerações, que alcancem multidões, que cheguem a lugares jamais imaginados por cada um que levar o seu ide, Pai. Abençoe o falar de cada um que estão aqui agora te ouvindo. Que saiam palavras de bênçãos, palavras de amor. Abençoe a mão de todos que estão aqui. Estendam suas mãos. Derrama, Senhor, o óleo da unção nas mãos de cada filha e filho do Senhor que estão aqui agora. Que onde eles tocarem haja bênção, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que onde as mãos deles tocarem, eles vão se lembrar que são mãos abençoadas. Mãos que viverão a partir de hoje longe do pecado. Porque a bênção que está sendo derramada é muito grande.
E o desejo de abençoar será maior do que o desejo de pecar. E é isso que está declarado sobre a vida de cada um de vocês, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus, derramado naquela cruz, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida está sendo transformada e começou na manhã desse dia de hoje, agora, em nome de Jesus. Tome posse da sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Usa-nos, capacita-nos, cada dia mais. Toda honra e toda glória do Senhor. Que caia por terra todo sentimento de glória humana, todo sentimento de vaidade cai por terra agora em nome de Jesus. Que todo sentimento de palco caia agora em nome de Jesus. Toda glória e toda honra é do Senhor e sempre será. Todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada. Amém? Obrigada. Oh, meu Deus, obrigada. Servir a Cristo é isso. Existe todo um final, existia, né? Todo um final de explicação. Mas quando o Espírito Santo toma, é Ele que Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer e aonde Ele quer. Esse é Deus. A gente prepara o estudo na presença dEle, mas Ele toma o estudo a hora que Ele quer. Amém? E nós terminamos. Ainda existia, como eu sempre falo, o que nós aprendemos aqui hoje, já aprendeu tudo, porque Ele já derramou, e era isso que Ele queria fazer nessa manhã do dia de hoje. Já foi derramado. Se você tomou posse, e eu desejo que você tomou posse em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Não atrapalha o agir do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Se durante o seu estudo, se durante a oração, o Espírito Santo trouxe na sua mente pessoas, envolve essa pessoa com amor e comece a levar o amor de Jesus e a cura para essa pessoa também. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado e terão, eu tenho certeza que terão. Que o amor de Jesus e a alegria que esse amor proporciona possa guiar vocês em tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós teremos o estudo à noite, né? Que nós passamos para hoje, o estudo de mulheres, aquele estudo que nós fazemos através da plataforma do Google Meet. E com muita alegria nós estaremos juntos mais tarde. Amém? E quem não é aluno e tem vontade de participar, é só entrar no link que tem lá na bio, onde está escrito participe da aula ao vivo. Tá bom? Deus abençoe você, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã.